Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste sábado. Encerramos a 7ª semana da Páscoa. Amanhã celebraremos Pentecostes e logo depois retomaremos o tempo comum. Eis que nos convida todos os sábados à igreja que reflitamos a Boa Nova a partir do modelo e do exemplo de Maria, a serva obediente, a serva fiel, aquela que em tudo colocou a sua fé, que em tudo acreditou. Aprendamos a acreditar como Maria. Aprendamos a nos colocar na presença de Deus como fez Maria. Maria só silenciava. Maria só buscava acessar os segredos, o mistério de Deus. O seu silêncio invadia a habitação de Deus. E Deus nela fazia a sua própria habitação. Por isso, silencia cada manhã e deixe o amor de Deus te preencher, colocando sua atenção toda inteira na sua respiração, nesse movimento sagrado que nos une aos céus, que nos faz e torna-nos cidadãos do céu. Respiremos e imitemos Maria. O texto que nos é dado hoje é João, capítulo 21, versículos 20 ao 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, chegamos ao final do Evangelho de São João e ao final também desse tempo litúrgico que a Igreja nos proporciona. Claro que encerraremos amanhã com a grande solenidade de Pentecostes. E assim como iniciamos o Evangelho, nós também terminamos. Lá no início do Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho de São João, a partir do versículo 30, acompanhamos aquela belíssima cena de João Batista que aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. E ali se dizia que Pedro e João seguiram Jesus.
Para onde vais? Perguntam eles a Jesus. E Jesus vai dizer: vinde e vede. E naquele dia, diz o texto, eles permaneceram, passaram a noite com Jesus. Pois bem, ali Jesus era o pastor das ovelhas. No texto de hoje, nós terminamos assim o evangelista João, mostrando Pedro agora, esse que tem a missão de ser esse pastor do rebanho de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro assume lá o papel que Jesus assumia, que é dele próprio. Pedro aqui tem a responsabilidade de ser esse pastor, de cuidar daqueles que Jesus o confiou. O objetivo de João, o evangelista, aqui nesse texto, não é dizer que Pedro é mais ou menos importante, ou João é mais ou menos importante. Mas é mostrar Pedro como este que é o pastor, aquele que deve cuidar, zelar, preservar o rebanho que Jesus o confia, e apresentar João, o discípulo amado, como aquele que é o primado do amor. Pedro é o primado da igreja, João, discípulo amado, o primado do amor. E esta primazia do amor presente em João se revela em muitos momentos. Se revela na sua fidelidade a Deus, naquele que não desistiu, que não fugiu em hipótese alguma. Esteve com Jesus na hora que este foi entregue às autoridades. Esteve com Jesus dentro do próprio templo, do Sinédrio. Esteve com Jesus no ato da cruz. Estava lá. É aquele que reconhece Jesus depois da sua ressurreição. Vai lá no túmulo, juntamente com Pedro. Pedro vê todos os tecidos ali e a ausência do corpo. Se subentende que Pedro resistia em acreditar. Enquanto João, o texto diz, ele viu e acreditou. Pois é. João revela este homem que tão bem entendeu o mistério de Deus. Não, aqui não temos o propósito de dizer que João amou mais do que Pedro, mas sim, é sabido que Pedro, nos momentos mais difíceis da vida do mestre, ele foge, desaparece. João permanece, está lá. Amados e amadas, são caminhos diferentes em direção ao mesmo Deus, a servir o mesmo Deus. E como diz o texto, a pergunta de Pedro: Senhor, o que vai ser deste? Será-se aquilo que Jesus dissera a respeito de Pedro no Evangelho? Que nós ouvíamos ontem, por exemplo? Que no fim da vida, outros cuidarão de ti. Pedro quer saber também o que vai ser de João. E aí sai aqui o boato, segundo o texto, de que João não morreria. Claro que não foi isso que disse Jesus. Amados e amadas, o caminho que somos convidados a percorrer a partir deste Evangelho é o caminho do amor. João é este que representa a primazia do amor. Abracemos este amor. O mundo está tão carente do amor. Precisamos de fato amar, como João, como tantos outros apóstolos, todos eles deram sua vida por amor a Deus. Amemos, e isto basta. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,
porque és meu amigo, porque sempre